Olá, estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, último programa do ano de 2012. Passamos o Natal, vivemos agora a expectativa do Réveillon e vamos falar um pouco aqui sobre coisas que aconteceram nesse 2012. O Falando Sério entrou na grade da TV Sete Lagoas neste ano de 2012 e a estreia foi com o diretor da televisão, o Santiago Sanz. E vamos encerrar o ano também com o Santiago como nosso convidado aqui. E eu acho que é um bom momento, né, Santiago, último programa do ano, fazer um balanço, não do Falando Sério em si, mas a TV Sete Lagoas, que vem dando sequência àquele seu planejamento de crescer com um passo de cada vez, com planejamento. Oswaldo, é um prazer estar de volta no seu programa. Eu acho que a gente tem que estar muito feliz agora, porque primeiro que o mundo não acabou. Exatamente. Ia acabar dia 21, então estamos livres, né? Então, assim, a gente tem só a comemorar esse ano e, como você disse, comemorar também o Falando Sério, que eu sei que era um projeto seu que a gente conheceu aí ao longo do tempo, né? A gente se encontrando, você sempre falando. E depois eu até quero que você me fale se realmente você está sendo realizado. Para a gente aqui, a gente tem hoje como um dos grandes programas da grade da emissora, um programa que traz aí um foco diferente, uma visão diferente e um programa de entrevista sério, com perguntas bem elaboradas, com convidados bastante importantes, né? Por que não dizer convidados especiais, né? E no tocante da grade geral, muitas modificações, né? Programas que a gente começou com eles durante o ano, hoje não estão mais no ar, outros estão aí já projetados para entrarem no ar, e por incrível que pareça, né? A gente hoje tem absorvido algumas coisas até da antiga ETV. Então a gente tem agora, recentemente estreou o Tempo Esportivo, e a gente observa que o que é sério na cidade tem vindo para cá, né? Então a gente fica muito feliz com isso e vamos continuar batalhando, né, o nosso progresso. E eu fico feliz também, Santiago, porque eu fui o primeiro apresentador do Tempo Esportivo no dia 6 de outubro, uma terça-feira, 6 de outubro de 1992, portanto, há 20 anos e 2 meses, né? Era a minha cara que estava lá na estreia do Tempo Esportivo, e que sejam bem-vindos, né? Os integrantes da nova equipe do Tempo Esportivo, e que vem também inaugurar uma nova etapa da TV Sete Lagoas, que são os programas ao vivo. Pois é, eu comento pouco ultimamente isso. Eu acho que antes eu falava mais, porque eu acho que a gente tinha uma expectativa muito grande. A dificuldade nossa era tão grande, era tão difícil fazer a TV acontecer, porque a gente passava por um processo tão complicado até que o vídeo fosse para o ar. E agora já está um pouco melhor, a gente tem o poder do player agora na mão. Então a gente, só que sofremos muito, né? Desde que a gente passou a executar tudo aqui, muitos problemas, principalmente na questão da informática. A gente vem tentando se adaptar, às vezes um computador queima, você tem que configurar tudo novamente, e a gente ainda não chegou no 100%, não. Acredito que a gente está aí nos 40% ainda. Nesse estúdio mesmo que nós estamos aqui, eu acredito que dentro de poucos dias a gente estará com nova iluminação, acompanhando o que a gente está montando no outro estúdio, que é um estúdio até que eu acredito vai ficar melhor do que este aqui, né? Porque esse aqui é muito estreito, o outro, né, é maior do que esse, apesar de ser mais baixo, mas já com a iluminação assim, de primeira linha, né? Já projetada, projetada com muita luz, né? Vai dar para fazer, eu acredito que até o Chroma Key, que é aquele corte, né, que troca o fundo, você conhece muito bem, e outras questões tecnológicas também que a gente vem implementando. Então eu acho assim, o importante é que a mudança está acontecendo automático. A gente, como eu te disse, a gente não está falando tanto agora do ao vivo, porque o ao vivo já está acontecendo, né? E está acontecendo assim, eu acredito que de uma forma extraordinária, porque são dois processos, né? Um da questão da mudança do equipamento, que é para a gente uma satisfação muito grande, tá na linha de frente com relação a isso. Migrando para o digital, né? E o outro é a questão do ao vivo está acontecendo, que é diferente, né? Agora, por exemplo, nós não estamos ao vivo
né, na gravação. Nós estamos com o programa gravado para ser veiculado e quem acompanha o programa é como se estivesse ao vivo, né? Porque a tecnologia do ao vivo está sendo usada até para gravação. Exatamente. E eu sempre gostei de fazer ao vivo porque é mais estimulante, né? Não que você acha, eu não posso errar. Pode errar sim ao vivo, mas é estimulante porque a gente está sempre muito atento e acontece, e raramente o erro acontece, né? Mas é engraçado que eu acho que sou dos parafusos meio solto em relação a isso, né? Eu nunca tive medo de fazer experiências com a emissora no ar. Eu até sempre falo com as pessoas que é trocar de pneu com o carro andando. Então eu não tenho medo de errar, eu não tenho a preocupação de que as pessoas novatas se iniciem na TV Sete Lagoas, eu não tenho a preocupação de que às vezes está no ar e de repente sai fora do ar. Eu sei que o telespectador sofre com isso, mas eu sei que o ganho dele, hora que tudo encaixa, é tão grande que vale, né, o esforço de que a gente vem fazendo. Então, outro dia aconteceu duas coisas interessantes. Eu encontrei com um amigo, ele falou assim: rapaz, o que vocês estão fazendo na televisão que vocês conseguiram uma imagem tão boa daquela? Estou impressionado, eu nunca vi isso na cidade. E depois um pessoal que veio aqui nos visitar falou: não, eu vim cá para conhecer, eu achei extraordinário o que vocês estão fazendo e tal, e gostaria de ver de perto como é que é. Então, eu acho que isso comprova, né? Porque a gente tem que colocar também um parêntese aí com relação ao nosso telespectador. A gente sabe que o telespectador do cabo, ele é um pouquinho diferente do sinal aberto, né? Ele é mais tranquilo. Não é tão interativo, né? Ele é muito intelectual, ele é mais reservado, às vezes não todos, né? Ele se manifesta menos, mas ele é um grande observador. E quer qualidade, né? E quer qualidade. Isso é importante. Uma coisa importante, Santiago, nós estamos numa TV comunitária, ou seja, você é o diretor da televisão, mas a televisão é da comunidade, ou seja, ela precisa estar aberta à comunidade. Então, as pessoas que têm experiências boas para mostrar, elas podem vir aqui para mostrar essas experiências. Com certeza. Apenas tem que entender o processo. Claro. Né? E entender que não é tudo só alegria, né? Tem a parte difícil, né? Eu aprendi recentemente uma frase que para tudo que você precisa de ter sucesso, você tem que ter um período de sofrimento. A gente passa por muito sofrimento para chegar até a tela do telespectador com a qualidade que a gente tem. Só que todo mundo pode fazer parte, né? Mas as pessoas têm que entender que tem os custos, né? Tem os custos de operação, tem os custos dos equipamentos, tem os custos das pessoas que trabalham, e elas também têm que se disponibilizar a fazer alguma coisa por conta própria, para que a coisa aconteça. Você é o maior exemplo de todos. Você ficou muitos anos na outra emissora e veio para a TV Sete Lagoas com a sua produtora e continua produzindo o Radar e dando certo. Então eu sempre cito você como exemplo. Agora, a gente gostaria que tivesse mais pessoas, né? Como veio agora o Tempo Esportivo, o que está acontecendo conosco, Rosalvo, é o inverso do que eu vejo em outras cidades. A gente está procurando as pessoas, convidando, tentando trazê-las para ver se a gente mude, né? Porque na verdade deveria ser o contrário, elas que deveriam procurar a gente para tentar. Porque não existe aquela cultura, as pessoas realmente não conhecem como funciona, é necessário que essa informação chegue até elas. Mas eu acho que tem um problema muito sério, aí eu vou ser direto, chama financeiro, dinheiro. Claro. Para todo mundo se movimentar, precisa de ter dinheiro. Para fazer alguma coisa, precisa ter dinheiro. Até para fazer caridade. Até para fazer caridade. Então, às vezes, o que acontece com a maioria das pessoas, né, eu já falei isso para muita gente, a pessoa pensa: eu quero ter um programa na televisão. Aí, não, beleza, traz o programa, vamos veicular o programa. Só que aí, a hora que a pessoa começa a fazer um apanhado das produtoras que tem na cidade, como que ela faz para produzir o programa, aí ela se depara com os valores. Aí ela começa a botar na caneta ali, no papel, e ela vê que ela não tem condição de arcar com aquilo para produzir o programa. E por incrível que pareça, eu já tive pessoas que estiveram aqui, tanto pessoas como empresas, entidades, que a gente já conversou com eles, e eles não tiveram a capacidade nem de discutir a questão de valores. Por quê? Porque eles acham que tem que entrar
de graça, eles têm que chegar com a ideia deles e isso basta, mas não é assim, né? Então a gente gostaria muito que a televisão tivesse verba, né, até digo verba federal, para que ela pudesse bancar, né, as produções locais, mas isso não conheço lugar nenhum que existe. Mas parece que há inclusive movimentações nesse sentido, em que isso seja regulamentado, né? A ideia, né, até tive agora em um congresso, é de que aquela verba, se não me engano, do Fistel, isso, né, que é uma verba enorme que existe. Está parada lá. Está parada lá. 60 milhões de reais. 60 milhões de reais, né? Então, assim, é uma verba que poderia ser direcionada para custeio de produção das TVs comunitárias. E a gente está batalhando por isso, estamos avançando e eu acredito que uma hora aí vai sair, né? Eu até conversei agora recentemente com o deputado Duílio de Castro, falei com a Duílio, eu já descobri um caminho, né, que são aquelas subvenções que os deputados e vereadores podem fazer o projeto. Eu vou te apresentar um projeto, porque eu já descobri que a TV Comunitária de Brasília conseguiu, no ano de 2012, 300 mil reais para bancar uma parte da produção. Então nós vamos, a partir do ano que vem, nós vamos tentar, né? Porque aqui em Sete Lagoas é um problema muito sério. As pessoas, primeiro que os custos aqui são muito pequenos em relação ao resto do país, né? Aqui eu até tem uma fala minha, está na internet, se as pessoas quiserem ver, que eu participei da comissão que teve de direitos humanos, e eu pedi a palavra e falei que uma das pessoas falaram lá, o representante da EBC falou que sem orçamento é impossível existir, que toda entidade, empresa tem que ter orçamento. E eu disse para ele, então a TV Sete Lagoas não existe, porque a gente movimenta com menos de 5 mil reais por mês. Ele olhou para mim e falou assim, isso é impossível. São milagres que acontecem por esse Brasil, né? Mas assim, eu acho que é um exemplo, né? E que uma hora a coisa vira, porque essa verba tem que sair de algum lugar. A gente tem aqui alguns projetos que a gente faz, por exemplo, que como entra um recurso pequenininho, as pessoas acham que aquilo é um valor astronômico. Por quê? Porque nós estamos em Sete Lagoas, né? E sabendo que muito dinheiro se gasta aqui para coisas que a gente sabe, né, que às vezes não é tão devido assim, né? Mas a gente não pode perder a esperança, claro, né? O tem sonho. Que continuar, né? E agora, 2013, a gente tem que continuar, porque 2012 a gente conseguiu sacramentar algumas buscas que a gente tinha ao longo dos anos, como essa questão do nosso link para a gente fazer o ao vivo, né? Eu acho que, para mim, eu divido em 3 partes, né? A primeira parte, entrar no ar. Nós entramos há 5 anos atrás, vamos comemorar agora, janeiro, fevereiro, a gente comemora 5 anos. E depois tem a questão do link, e aí depois vem a questão do canal digital aberto. São essas 3 etapas que eu acho que... E neste último programa de 2012, estamos batendo um papo aqui com o Santiago Santos, diretor da TV Sete Lagoas. Santiago, nós terminamos o primeiro bloco falando em TV aberta, e vamos falar um pouco mais agora, porque em dezembro do ano passado eu estive representando a TV Sete Lagoas num congresso em Brasília, e estava recém-aprovada a lei, se não me falha a memória, 12.485, sobre a lei do cabo, né? E que estava em fase de regulamentação para que as TVs comunitárias migrassem para o sinal aberto. Você que faz parte da ABCCom, que é a Associação Brasileira de Canais Comunitários, você acredita que 2013 vai ser o ano do canal aberto para as TVs comunitárias? Rosalvo, eu não sei se eu acredito. Eu tenho fé que isso aconteça. Eu vou te dizer por quê. Nós fomos agora no Congresso novamente e falou-se que pode sair em poucos meses ou em um ano. E eu acredito que é uma moeda de troca, né? Eu acho que o governo que está aí, ele tem recebido muita pressão. Nós sabemos aí que hoje mesmo eu vi notícia que estão tentando influenciar o ex-presidente Lula naquele escândalo, né, que teve do mensalão. As coisas vão, sabe, teve essa questão aí
conta de energia, né, ficar mais barata, que a gente sabe que é uma jogada política também, lógico que é um benefício para a população, mas então eu acho assim, é meio que moeda de troca, né? Por que segurar, né, um canal local, sendo que está tudo pronto? Então eu acho assim, nós tivemos agora algumas TVs legislativas, TVs câmeras, elas foram legalizadas. Nós, por exemplo, aqui em Sete Lagoas já temos a TV Câmara legalizada. Ela pode entrar no ar. Ela já pode entrar no ar pelo canal que é o da cidadania. Só que não é o cidadania propriamente que as TVs comunitárias vão ocupar. Está dentro da mesma lei, se não me engano, acho que é... Não, esqueci a lei. E eu acho assim, por exemplo, Barretos estreou agora semana atrasada. Então, Sete Lagoas já deve estar vindo aí, está quase pronto. Se já estão colocando as TVs câmeras dentro do projeto da cidadania, as TVs comunitárias que são contempladas dentro do canal da cidadania, ele deve sair em breve. Só que assim, existe meio que um imbróglio que eu não consegui entender ainda, é como que vai ser colocado o sistema, né? Como que vai ser implantado o sistema, porque eu entendi duas coisas que ficaram meio estranhas para mim. A estrutura deveria ser montada ou pelo governo municipal ou estadual. Ele tem a verba, ele é obrigado a montar e é obrigado a carregar o sinal do canal comunitário. Então, como tem essa briga política aí, eu não sei como que eles vão fazer isso. A única coisa que me tranquilizou demais agora, no final de novembro, que foi no Congresso, é que o representante do Ministério das Comunicações falou para mim pessoalmente. Ele falou assim: você lembra aquele e-mail que você me mandou questionando sobre o poder de ação do canal comunitário? Porque eu perguntei para ele, olha, se você vai dar o poder para a prefeitura e a prefeitura vai ter que carregar o sinal, então eu estou ferrado, porque o prefeito sempre vai influenciar na emissora. Aí ele pegou e falou assim: não, se tiver que ser o prefeito, ele vai ter que implantar o sistema, porque ele está dentro de um contexto, né? Tem a questão da governança eletrônica, a pessoa vai poder tirar uma nota fiscal, uma conta de água, de luz, tudo pelo canal, né? Tem um canal de comunicação. E aí, o que for montar a estrutura, ele tem que carregar mais a entidade que é a gestora. Ela manda e desmanda nas ações da emissora. O poder público não pode influenciar em nada. Ele vai ser apenas o executor. Ele tem que colocar a estrutura. Que é a questão daquelas verbas que sempre foram discutidas. As verbas existem, estão lá. Entendeu? Então o que eles querem? Eles querem criar uma rede de televisão onde que a cultura nacional seja retratada. E aí ela começa de cidades em cidade, depois troca de uma cidade com outra e quebre um pouco dessa questão só de grandes emissoras. Né? O governo pretende fazer isso. Agora, eu não sei regionalizar a programação. Eu não sei se existe algum lobby aí, eu acredito que deve existir um lobby também das emissoras. Mas eu acho que o avanço do jeito que as coisas estão... Aí é necessário também que as pessoas... Porque já é lei, né? Claro. Lei. E outra coisa, as pessoas precisam entender que, falando abertamente, a Rede Globo não precisa se preocupar com a TV Sete Lagoas, porque a TV Sete Lagoas é uma programação local voltada para o público de Sete Lagoas. Agora, as pessoas vão continuar assistindo a Rede Globo da mesma forma. É possível coexistir, há espaço para todo mundo. Agora, o importante é que realçar esse aspecto da regionalização, que a TV comunitária vai mostrar uma programação, a produção local, que as pessoas precisam conhecer, né? Justamente, e o governo é interessado por essas produções também, claro, né? Então eu acho que ele vai fazer um feedback com isso aí. Eles querem saber o que produz, querem ter acesso a essa produção para eles usarem. Aliás, a EBC nasceu para isso, né? Foi. Que até agora ela ainda não, quer dizer, são 5 anos, uma alta tecnologia, mas ainda realmente ela não está cumprindo aqueles propósitos para os quais ela foi criada, né? Inclusive a TV Brasil não chegou no top ainda que as pessoas esperavam. Claro, ela tem uma programação que eu considero boa, mas não tem audiência. Né?
Mas, então, quer dizer, TV aberta é uma possibilidade para 2013, para os canais comunitários, né? Eu acredito que, não vou dizer 2013, mas eu acho que tem, para mim, dois parâmetros. Um que é a Copa do Mundo e outro que são as eleições. Eleições 2014, né? Você imagina, por exemplo, politicamente, vamos colocar aqui, o governo da Dilma libera os canais comunitários e tal, as pessoas vão ficar todas satisfeitas e tudo, aí ela fala, eu estou ajudando vocês e tal, vocês me ajudam aí, né? Quer dizer, uma moeda de troca. Exatamente. Né? A lei está aprovada, depende agora de regulamentação. E assim, convenhamos, eu não estou aqui defendendo o governo deles, mas a grande batalha, né? O atendimento que se fez, aquela primeira reunião que foi feita lá na Câmara de Vereadores de São Paulo em 2001, se não me engano, solicitando o canal aberto para as TVs comunitárias, né, que foi naquela primeira reunião, eu me lembro, eu ainda não participava, eu estava entrando ainda nesse movimento, que culminou de chegar até o que chegou, né? Então, quer dizer, foram muitas reuniões, fóruns, né? A Confecom, então muita coisa aconteceu dentro do governo aí, né? Que esse governo Lula, depois Dilma. A Dilma deu uma paradinha nas coisas, né? Santiago, você falou da questão do poder público municipal. Nós, daqui a poucos dias, teremos um novo prefeito eleito com ampla maioria. E sempre que se troca um governo, seja em que nível for, criam-se expectativas. No nosso caso específico dos meios de comunicação, quem está gerindo os meios de comunicação fica sempre aquela expectativa. Como vai ser a relação do poder com os meios de comunicação? Como esta verba vai ser aplicada? Porque existe uma verba para isso. Como ela vai ser aplicada? Será que a Prefeitura, mediante a Secretaria de Comunicação, vai chamar os meios de comunicação para discutir o melhor uso dessa verba? Você tem uma boa expectativa em relação a isso? Olha, Rosalvo, é um negócio muito complexo, né? Porque eu trabalhei na comunicação do candidato que foi eleito, que é o Márcio Reinaldo. Eu fui uma das pessoas que ajudou lá na produção do programa de rádio e sempre... inclusive tinha sua voz lá no programa, né? Então, assim, né, fui contratado mesmo, foi eu que produzi o programa. Então, fica até difícil, porque fica parecendo assim, o Santiago é da turma do Márcio Reinaldo, né? Então, assim, eu tive até, depois disso aí, uma procura muito grande de alguns amigos da imprensa que me solicitaram para a gente fazer algumas reuniões. Nós chegamos a fazer 2 reuniões. Os mais antigos, né, que até alguns da ASIM, que é a associação de imprensa que se criou, a gente não sabe qual que é a verdadeira situação dela, me criticaram muito porque eu me reuni com pessoas que não eram da ASIM. Agora, recentemente, na semana passada, 2 jornalistas me procuraram e falaram, vamos, nós temos que reunir, nós temos que criar um bloco aí para a gente estar alinhado junto com o poder público e tal. Eu falei assim, olha, não me procurem porque eu não vou participar. Eu me decidi não participar desses movimentos porque eu estou indo, me coloquei à disposição de participar e as pessoas me julgaram de uma forma totalmente errada. Então, sendo assim, eu não participarei mais para que ninguém tenha nenhuma interpretação errônea da minha participação, porque eu não tenho intenção de pressionar governo nenhum, não tenho intenção de puxar saco de governo nenhum, não tenho intenção de participar de esquema nenhum. Eu tenho intenção de continuar servindo, né, a comunidade com o meu trabalho, e eu acredito sim, eu acredito que esse novo governo, ele vai nos apoiar, ele vai abrir um pouco mais e distribuir melhor esses recursos, como você disse aí, porque senão seria muita injustiça e seria como morder na língua, né? Seria como se prometer e não cumprir, porque foi falado isso, foi falado que a imprensa seria tratada de forma igualitária, né? Que as pessoas iam ser recebidas, iam ser ouvidas, que os meios de comunicação iam trabalhar em parceria. E eu acho que o Márcio, estou falando do Márcio Reinaldo Pessoa, ele não é bobo não, ele é um cara inteligente, ele vai trabalhar com a imprensa, né? Como trabalhou outros, como o Cessé trabalhou muito com a imprensa, né? Como o Múcio Reis trabalhou muito com a imprensa. Então eu acho que
no caso da TV Sete Lagoas, ela hoje é um veículo, né, legítimo da cidade, né? Se está no cabo, tudo bem que está no cabo, mas tem um telespectador que está ávido pela notícia, pelas informações, por tudo que acontece no dia a dia da cidade. Então, por que não, né? E por que não acreditar? Quem não sonha... Exatamente, vamos acreditar, né? Porque, afinal de contas, é um novo governo, é um novo estilo. Tiago, estamos chegando ao final do programa e, para fazer uma síntese de tudo que você falou, eu acredito que dá para nós, e aí vou ser redundante, dá para acreditarmos que realmente 2013 vai ser um ano bom para a TV Sete Lagoas. Esse processo que está em andamento vai caminhar naturalmente, com planejamento, e oferecer cada vez mais para o telespectador. Rosalvo, eu acho que 2013, por incrível que pareça, vai ser um ano de uma grande evolução na TV Sete Lagoas, porque a gente vai consagrar alguns projetos que vinham ao longo do tempo. Nós temos aqui a intenção de produzir uma programação na média de 6 horas por dia, e essa programação ser reprisada com uma programação ao vivo, na maioria. Vamos colocar aqui 80% ao vivo. Tem alguns programas, vou dar um exemplo, do Minas Rural, do Dia de Campo, da Embrapa, né, do Homem Universal, que a gente sabe que já tem os telespectadores assíduos e a gente não poderia tirá-los do ar, porque a gente sabe que ao longo desses 5 anos as pessoas acostumaram a assisti-los. Agora, nós vamos mudar algumas coisas, né? Nós aproveito já te fazer o convite aqui de que você também venha fazer parte desse movimento com o Falando Sério, né, ao vivo. Tá aceito. Né? Mais vezes por semana, não só uma vez por semana, entendeu? Quem sabe até o radar 2 vezes por semana. Eu sei que aí é mais pesado. É mais trabalhoso, né? Mas o Falando Sério dá. Mas o Falando Sério... Ao vivo eu gosto de fazer ao vivo. Você aceitar também um convite de um programa, depois nós vamos falar disso com mais detalhe, porque isso tem que ficar bem guardado em segredo, né? Que é um programa esportivo com uma linha totalmente diferente, que eu sei que você é uma das pessoas que gosta do esporte e participar, né? Que seja uma vez por semana. A gente está pensando aí em convidar todos os artistas, os cantores, as bandas, para virem se apresentar aqui, mostrar o seu talento, né? Um programa nesse sentido, um programa feminino, diário, para que as mulheres possam se comunicar a seu jeito, né? A seu bel prazer, e outros, né? Com mais informação, com um programa de entrevista também, que possa dissertar com um pouco mais de tranquilidade, com um período de 1 hora, por exemplo. Então, assim, a nossa ideia é de fazer uma televisão diferente da que está agora, aproveitando a tecnologia que foi implantada. Então fica aí, né? Vale a pena esperar, né? Santiago Santos, nosso diretor aqui da TV Sete Lagoas, encerrando a temporada 2012 do Falando Sério. Desejamos uma ótima virada de ano para todos. O mundo não acabou. Energias renovadas para 2013 e nós voltamos.